Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa aula de gêneros textuais. Já vimos tipologias textuais, agora nós vamos falar de gêneros textuais. Dentro dessas tipologias nós teremos outros textos, não outros, mas textos com características dentro daquelas tipologias com características específicas, certo? Então dentro da tipologia nós temos lá um texto dissertativo, um texto narrativo, descritivo ou injuntivo, beleza, mas mesmo assim dentro de um texto dissertativo eu posso ter uma narração, uma descrição, ou seja, ele não é puramente descritivo, ele não é puramente dissertativo, então ele predomina, há uma predominância, certo? Então esse é um detalhe muito importante, perceber que muitas vezes há uma predominância, tá bom? Muito bem, queridos, olha só, com relação a gêneros, olha o que diz aqui. Cada gênero textual tem seu estilo próprio e pode ser identificado e diferenciado dos demais por meio de suas características. O que é esse gênero dentro da tipologia? Então nós temos gêneros, textos com características específicas. Eu consigo identificar que eu estou lendo um conto, eu consigo identificar que eu estou lendo uma reportagem, uma notícia, uma ata. Então eu percebo por quê? Porque há uma característica que mostra isso. Tá? Então é exatamente isso que eu tenho que entender. Como eu identifico, porque na questão é isso que eles vão te questionar, né? É isso que eles vão te pedir, né? Para que tu identifiques que aquilo é um conto, que é uma crônica, que é uma notícia, que é uma ata, que é um ofício, seja lá o que for. Né? Então, olha a infinidade de possibilidades dentro dos gêneros textuais. Tá? Então, primeiramente, a ideia é falarmos aqui sobre a lenda. Eu vou trazer alguns gêneros e vou mostrar características. Eu vou ler os textos para vocês e a gente vai comentar ali um pouco sobre essas características, identificar essas características, certo? Então a questão da lenda, olha só que legal, faz parte da tradição oral, ou seja, a gente fala muito de lendas dos indígenas, então aquelas lendas em que eles, com a lenda, o que se faz é se tenta explicar um acontecimento misterioso ou sobrenatural. Hoje existem também as lendas urbanas, com a mesma função, obviamente, né? Tentar explicar algo que não, entre aspas, não tem explicação, tá? Essa é a ideia, certo? Então, eu vou ler com vocês aqui e aí tentem identificar, eu vou comentar de qualquer forma, mas tentem identificar, isso que é muito importante. Certo, queridos? Vamos lá, acompanhem então. Reza a lenda que o boto cor-de-rosa, animal inteligente e semelhante ao golfinho, que vive nas águas amazônicas, se transforma num jovem belo e elegante nas noites de lua cheia. Normalmente ele aparece nas festividades de junho, nas comemorações dos santos populares, Santo Antônio, São João e São Pedro, as chamadas festas juninas. Vem vestido de branco e com um grande chapéu, a fim de esconder suas narinas, pois sua transformação não ocorre totalmente. Olha que legal, né? Então tá aqui, ó, tá tentando explicar algo, depois nós vamos entender o que ele tenta explicar com essas características, né? Com essa transformação. É um boto que se transforma em um jovem, um rapaz, tá? Então vamos ver qual o objetivo dessa transformação. Dono de um estilo comunicativo, galã e comunicador, o boto escolhe a moça solteira mais bonita da festa e a leva para o fundo do rio. Lá a engravida e depois a abandona. Já dá para pensar qual é a justificativa aí, né? Na manhã seguinte, ele se transforma em boto novamente. Por esse motivo, a lenda do boto é utilizada muitas vezes, aí vem a razão, para justificar uma gravidez fora do casamento. Ademais, costuma-se dizer que a criança é filho do boto, quando é filho de pai desconhecido. Perceberam? É uma história breve, curta e que tenta justificar algo misterioso, uma gravidez que, oh meu Deus, engravidou do boto. Aconteceu sem ela imaginar, sem ela querer, certo? Imaginar não, porque ela imaginaria, né? Mas sem ela querendo. Certo, queridos? Vamos para o próximo. Muito bem, queridos, agora a fábula. Olha que interessante é esta fábula. Os personagens são geralmente animais, então isso é uma característica muito importante.
tá? Já vai identificar porque traz um animal e o animal tem característica humana. Então esse é um detalhe muito importante, ó. É um animal com característica humana. Então vocês já vão perceber isso aí, tá? Muito bem. Outro detalhe, pode ser em prosa ou em verso. Então esse é um detalhe importante. Normalmente em prosa, vocês vão ver que com frequência as fábulas aparecem em prosa, né? E apresenta uma lição moral, exatamente essa relação de aproximar, né, o animal do ser humano, para simbolizar o ser humano, e se utiliza aí a bendita da lição moral, certo? Então vamos lá, acompanhem o textinho, lá, fábula aqui. Fábulas de Esopo. Diz o seguinte: um burro encontrou uma pele de leão que um caçador tinha deixado largada na floresta. Na mesma hora, o burro vestiu a pele e inventou a brincadeira de se esconder numa moita e pular fora sempre que passasse algum animal. Todos fugiam correndo assim que o burro aparecia. O burro estava gostando tanto de ver a bicharada fugir dele correndo que começou a se sentir o Rei Leão em pessoa e não conseguiu segurar um belo zurro de satisfação. Ouvindo aquilo, uma raposa que ia fugindo com os outros parou, virou-se e se aproximou do burro rindo. Então, vejam aqui, ela se aproximou do burro rindo. Então, o que ri é uma pessoa e não um animal, certo? Então, aqui é a característica, toda a história tratando falando de animais, embora tenha falado de caçador ali. E aí vem a fala. A fala mostra o quê? Quem fala são pessoas, característica do ser humano. Se você tivesse ficado quieto, talvez eu também tivesse levado um susto, mas aquele zurro bobo estragou a brincadeira. E aí vem moral, aquilo que eu falei, vem sempre moral no final. Moral: um tolo pode enganar os outros com o traje e a aparência, mas suas palavras logo irão mostrar quem ele é de fato. Era o zurro, mas aqui é a ideia das palavras. Certo, queridos? Então aqui dá para ver bem a característica e como identificar que é uma fábula. Muito bem, agora o próximo é o conto. Muito bem, queridos, agora o conto é uma obra de ficção, é uma obra ficcional, é uma obra breve, ela é uma história, é como uma novela, um romance, só que ela é muito breve, é curtinha. Também vai apresentar um narrador, vai apresentar personagens, um tempo, que é a questão temporal, um lugar, que é o espaço, a questão espacial da história, certo? Vai apresentar um clímax, um enredo, um clímax. Então toda essa relação, só que é tudo muito breve. E o clímax, obviamente, é um só, ele começa, desenvolve e encerra brevemente, certo? Então, bastante cuidado. É uma história, é uma narrativa, ou seja, tipologia narração, mas breve. Vou ler a história e aí vocês vão acompanhar e vocês vão ver como é interessante. Ela começa, desenvolve e encerra, e é algo mais curto que uma novela e que um romance, certo? O que eu escolhi é um conto do Charles Kiefer, O Chapéu. Eu sou fascinado por esse conto, eu acho ele muito interessante. Vamos lá. O Chapéu. O autor é Charles Kiefer. Planejei meticulosamente o assassinato de Manuel Soares. Podia fazê-lo com as próprias mãos. Preferi, porém, contratar um pistoleiro. Para que Isabel não sofra ou não sofra tanto, vejam, primeiro detalhe, é um conto. Observem, planejei, ele está contado em primeira pessoa. Normalmente, primeira ou segunda pessoa, primeira ou terceira pessoa, certo? Um narrador que conta, ele não faz parte da história muitas vezes, então a característica, só dá uma olhada na tipologia, eu falo sobre essas relações da narrativa, tá? Então aqui é em primeira pessoa, ou seja, ele está na história, ele faz parte da história e ele conta. Então é uma característica bem importante do conto, tá? Por quê? Porque é a visão de quem está contando, tá? Para que Isabel não sofra ou não sofra tanto, mais um personagem. Já temos um narrador que é personagem e apareceu um outro personagem. É imprescindível tirá-lo do caminho. Se eu próprio matasse, o complexo de culpa iria atormentá-la, tornando impossível o grande e mais intenso amor de sua vida. Fogo em que se tem consumido lentamente, abre parênteses, emagrece e chora em silêncio, tem os olhos ardidos e o corpo trêmulo.
e entre um gemido e outro de prazer, eles haveriam de ouvir seu riso sarcástico e maldoso. Ó, seu riso sarcástico, eles. Então, vejam que todas as relações são muito importantes. Apareceu este pronome eles, que se refere a outras pessoas. Quem são? Então, à medida que eu vou lendo, eu tenho que ir percebendo esses elementos que vão compondo a história. Mas para eliminá-lo da face da terra, arrancá-lo da cidade como se fosse uma erva maldita, foi preciso antes que eu o odiasse. Por isso, dia após dia, somos colegas de repartição. Procurei descobrir nele atitudes dissimuladas, falsidades, orgulho e mesquinharias que dessem motivação para levar adiante o meu intento. O ódio foi se alimentando do conhecimento. Hoje pela manhã atingi o limite máximo, quando entreguei ao pistoleiro a quantia estipulada para o crime. Então ele planejou, já apareceu agora uma personagem que era a Isabel e agora um outro personagem que é o assassino, né? O pistoleiro. E ele entregou, então, vai ocorrer um crime. Exatamente às 20 horas, todas as noites, ele sai de seu apartamento, a Rua G, prédio 203. Hoje é segunda-feira, portanto estará vestido de calça de linho branco, camisa azul marinho e chapéu de feltro. Preste atenção ao chapéu. É um dos últimos homens a usá-lo nesta cidade. Atire assim que atravessar a porta de vidro do edifício. O pistoleiro recuou e, sem dizer sequer uma palavra, saiu da sala. Os muitos anos de convívio e o plano longamente arquitetado me possibilitaram conhecer todos os hábitos de Manuel Soares. Sim, não há possibilidade de engano. Exatamente às 20 horas estará na calçada, tirará o chapéu e baterá com a mão no feltro, como que a retirar o pó. Olhará indeciso para ambos os lados e, enfim, optará pelo direito. Caminhará 45 minutos, ora fumando, ora assobiando uma velha canção portuguesa. E depois retornará ao apartamento. Suponho que antes de dormir, mergulhe a dentadura postiça num copo d'água displicentemente. Hoje, durante o expediente, surpreendi-o agitado em diversas circunstâncias, esfregando as mãos com impaciência. 2 ou 3 vezes foi ao banheiro, atitude totalmente inabitual. Pressente alguma coisa? E se na hora H resolver não fazer o passeio? E se estiver com cólica, um medo inconsciente? E se no exato momento passar pela rua um sujeito qualquer, vestido de forma semelhante, e o meu contratado disparar sobre um inocente? Não, absolutamente não é hora de pensar em tais possibilidades. Manuel Soares será assassinado dentro de 5 minutos. O relógio da sala avança para o instante fatal. Vou apanhar o chapéu e descer de encontro à bala que me espera. Fantástico, né? Fantástico. O que será isso? E aí eu vou descobrir o que está acontecendo. Então, o clímax chegou no final aqui e se encerrou. E aí eu descubro que este me é primeira pessoa, ou seja, o mesmo narrador. Olha que fantástico, fascinante, né? Esse texto arrepia. Ele é muito denso, muito pesado. Um texto curto e denso. Um conto. Muito bem, queridos. Viram só? Primeira aula, alguns gêneros, suficiente para que vocês comecem a entender. A leitura ajuda a mostrar as características. Importante isso. No momento em que isso, claro, depois as questões não dá conta, né? Mas no momento em que vocês começam a estudar, vocês têm que ter isso muito claro. E é claro que isso vai ajudar bastante. Certo, queridos? Então não se esqueçam de se inscreverem nos nossos canais. Cada professor tem o seu próprio canal. Então se inscrevam no canal do professor Wilson, do professor Tanaka, do professor Sarkis, do professor Emerson. Importante isso, certo? Para que mantenhamos esse trabalho de aulas gratuitas e de qualidade para vocês. Abraço!